Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor a todos. Pastor Rômulo Pereira falando. Queridos, concluímos a leitura de Harmonia dos Evangelhos. Quero parabenizar a todos que acompanharam, que puderam ouvir, seja o todo, melhor ainda, ou em parte, porque a leitura dos Evangelhos é o ponto central da fé cristã. É você saber o que ocorreu, em que se baseia a nossa fé. Nossa fé se baseia em fatos ocorridos. As pessoas muitas vezes acusam os cristãos de uma fé cega, de fé ser uma ilusão, ser uma imaginação. Isso você pode falar de outras religiões, mas a fé do Evangelho é baseada em fatos, baseada em uma narrativa. Não é que alguém, algum dia, teve na cabeça e criou uma história, ou criou uma filosofia de vida, ou argumentos, ou teve um sonho, ou uma visão. Não, nada disso. Fatos. Fatos ocorridos na vida de um ser que estava na Terra presente historicamente. Estamos falando de fatos, de algo que ocorreu e que as testemunhas oculares desses fatos as narram para nós. Testemunhas oculares as mais verdadeiras e verídicas possíveis, ao ponto de dar a vida deles por essa causa, por esse relato. Quem é que vai dar a vida por uma mentira? Ainda mais sem ganhar nada em troca, a não ser bofetadas, torturas e morte. Só podiam fazer isso se fosse realmente algo verdadeiro e algo realmente divino, porque ninguém daria a vida por um outro mero ser humano. Mas por Deus, aí sim, porque aí há aquele que recompensa na eternidade. Então estamos falando da narrativa da vida de Jesus. E a harmonia dos evangelhos é muito interessante, porque aí nós lemos os 4 evangelhos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João, em uma tacada só. A harmonia dos evangelhos, como expliquei lá no vídeo introdutório dessa leitura, que é como quando você pega essas 4 narrativas e as funde numa só. É claro que alguns pontos em que as narrativas são paralelas, são iguais, estão narrando o mesmo fato, eu tive que escolher uma das narrativas. Eu procurava escolher a que fosse mais completa, o que tinha informações mais importantes, mais interessantes, mais provocativas. Então eu tive que fazer essa seleção, claro, mas qualquer um pode ler os 4 ao mesmo tempo e repetir a leitura dos mesmos fatos, mas você até economiza tempo se você escolhe um dos relatos e fazendo a seleção por alguém que conhece bem esses relatos. No caso, eu fiz isso por vocês. Então, queridos, eu parabenizo novamente quem acompanhou, porque não há nada mais importante, queridos, do que a leitura sequencial, pura, contínua, constante, frequente das Escrituras. Ler Jesus. Todo mundo diz, eu quero que Deus esteja sempre comigo. Mas a pessoa não quer estar sempre com Jesus. Ficar pedindo para Deus estar sempre é muito cômodo. Deus, cuida de mim, faz tudo por mim, me sirva, faça tudo o que eu desejo. Esse é o pedido egocêntrico dos cristãos hoje em dia, Inclusive, egoísmo, egocentrismo não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é o ser humano servir a Deus, e não Deus servir o ser humano. E hoje isso se inverteu. Se você quer servir a Deus, em vez de meramente ser servido, mais do que ele já nos serve, Porque ele nos serve demais. E ainda o ser humano hoje tem essa petulância de ainda cobrar mais serviço de Deus e, detalhe, sem oferecer quase nenhum serviço a Deus. Se você tem um compromisso real com Cristo, algo de uma raridade assim, é mais fácil quase você achar uma pedra de diamante na rua do que encontrar um cristão com real compromisso com Jesus. De falar, não, eu quero ter Jesus comigo todos os dias e por isso eu vou ler as palavras dele. As pessoas têm isso, uma vez por mês, algumas vezes por ano, tem algum dilema na vida, chega para Deus e fala, Deus, fale comigo sobre essa questão. Agora, deixar Jesus falar o que ele quer falar, que é o que está nas Escrituras, que ele deixou para nós,
que impacta realmente a vida do ser humano, que transforma a vida humana, que mexe com as nossas emoções, o nosso coração, nossa mente, que constrói um caráter, constrói um futuro, constrói uma visão de mundo. É isso que a gente mais precisa, queridos. Não é resolver tópicos da vida. Ah, Deus, será que eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Se a pessoa está sempre ouvindo, sempre imersa nas palavras de Jesus, deixando Jesus falar, deixando Jesus moldar a vida dela, quando chega aquele dilema, ele já tem a resposta pronta, já tem a resposta no coração, aquilo já foi construído dentro dele. Ou, se for necessário uma resposta, Jesus até pode dar, porque aquela pessoa teve compromisso com Jesus, estava ouvindo Jesus todos os dias. Então, nada mais natural do que, em uma questão específica, Jesus falar com ele, porque aquela pessoa estava com Jesus todos os dias, construindo uma intimidade, construindo um caminhar, e a própria pessoa já tem o coração mais aberto, uma mente mais fresca, mais cheia do Evangelho, até para ouvir o que Jesus tem a falar sobre aquele tópico. Então, queridos, ler as Escrituras é uma das coisas mais básicas e mais essenciais para a vida de um cristão. Ainda mais em um tempo e um período com tanto engano, tanta mentira, tanto falso mestre, tanto falso profeta, tanta falsa teologia, que assim, é um horror. E como, pastor, que eu distingo, como que eu sei o que é falso, o que é verdadeiro? É simples, leia a palavra. Na palavra não tem erro, na palavra está ali o que Jesus disse. E aí quando algum líder, alguma pessoa vier falar algo para você, opa, eu nunca vi Jesus tratando dessa forma, eu nunca vi Jesus falando assim. Eu estou sempre ouvindo Jesus nas minhas leituras, estou sempre caminhando com ele, eu não vejo ele agindo assim. Eu não vejo Jesus reagindo assim. E a gente tem que ser, queridos, cada vez mais parecidos com Cristo. Não com a sua liderança evangélica ou católica ou cristã preferida. Nós temos que ser parecidos com Cristo. Se essa liderança for parecida com Cristo, que bom. Mas nós temos que ser imitadores de Cristo. Sempre. Não é só falar Jesus. Ah, Jesus é bom, Jesus é lindo. Tudo bem, mas você está levando Jesus para a sua prática diária, para a sua forma de se expressar ao mundo. Nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo. E como eu sempre falo, aquele texto de Romanos 8, tão repetido, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E as pessoas só guardam essa parte, quando o principal vem logo depois. Porque a grande pergunta é perguntar, que bem é esse? Se todas as coisas cooperam para o bem, que bem é esse? Eu ficar rico? É eu ser bem-sucedido em tudo que eu fizer? O que é esse bem? O texto continua, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, para serem conformes à imagem do seu Filho. Para serem conforme à imagem do seu Filho. Então esse é o propósito de Deus, nos tornar cada vez mais conforme à imagem do Filho dele, Cristo. E como nós vamos ser cada vez mais a imagem de Cristo? Principalmente conhecendo como Cristo era, como era essa imagem. Para isso, nós levarmos isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para as nossas relações, para como nós nos comunicamos, como nós agimos, como nós nos relacionamos. Então, a harmonia dos evangelhos é essencial. Ler as Escrituras é essencial. Eu vou continuar minha leitura diária com vocês. Vamos agora para outros livros. Se alguém perdeu, se alguém deseja, se alguém quer compartilhar a leitura da harmonia dos evangelhos, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o link da playlist. Foram 136 leituras, além do vídeo de introdução e esse vídeo de conclusão. 136. Veja o compromisso que eu tenho com vocês e com a palavra. Oferecendo isso, esse serviço simples, mas que exigiu muito de mim, claro, porque ainda mais que eu fiz isso de forma diária. Todos os dias pela manhã vocês recebiam o comunicado de um novo vídeo, de uma leitura da harmonia dos evangelhos. Isso é compromisso com vocês e com Deus. Faço isso de coração, faço isso para que as pessoas conheçam mais a Cristo. Esse é o desejo do meu coração. As pessoas conhecerem mais a Cristo e as pessoas serem cada vez mais parecidas com Cristo.
E aí nós deixamos o mundo melhor, com mais palavra de Deus sendo comunicada, principalmente através do nosso viver. Nós temos que comunicar Cristo com a nossa vida, muito mais do que com as palavras, porque de ouvir, as pessoas estão cansadas de ouvir o que os cristãos falam, blá, 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 mas pouco se vê. Isso quando se ouvia, porque hoje nem falar sobre Cristo não falam mais, nada se parece mais com Cristo, nem as pregações, nem o estilo de falar dos cristãos. A gente precisa mudar isso. Que isso comece comigo, com você. Fale conforme Cristo. Mostre com o testemunho da sua vida Cristo em você. Não é para você dizer, não, Cristo está em mim. Não, mostre isso. Mostre isso para que as pessoas digam, realmente Cristo está nele, porque eu estou vendo ele se tornando cada vez mais parecido com Cristo. Mais amoroso, mais educado, mais perdoador, mais gentil, mais tolerante, mais calmo, mais cheio de uma alegria plena que vem, só pode vir de Deus. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.